Olá, me chamo Thiago Xavier, sou advogado criminalista e hoje, a convite do projeto Endireitando, estarei falando um pouquinho para vocês sobre o Tribunal do Júri, principalmente para aqueles que desejam ingressar e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão fantástico que é a instituição do Tribunal do Júri. Antes de entrar no tema, é preciso dizer que o Tribunal do Júri é palco de grandes debates que instigam e inspiram a mente da sociedade. Instituição essa que está prevista no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Portanto, a instituição do júri, ela tem previsão constitucional. E torna-se necessário dizer que o Tribunal do Júri, ele trabalha com os 3 valores importantíssimos da humanidade, quais sejam a vida, a liberdade e a justiça. E percebam, o julgamento realizado no Tribunal do Júri é um julgamento realizado pelo povo, para o povo que compõe a nossa sociedade. Portanto, daí é que nós concluímos a importância de membros da sociedade na participação dos julgamentos realizados no Tribunal do Júri. E quando falamos em crimes relacionados ao Tribunal do Júri, temos que deixar registrado que são crimes dolosos contra a vida. Obviamente que toda regra existe exceção. Então percebam, neste momento estamos falando de 4 crimes a princípios, quais sejam homicídio, suicídio, infanticídio e o aborto. São os crimes previstos no artigo 121, 122, 123 e 124 do Código Penal. Quando eu digo que essa regra comporta exceção, é porque esses crimes cometidos em um conjunto com outros crimes, eles terão, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri, eles serão atraídos para o Tribunal do Júri. É o que nós chamamos de conexão. Então, portanto, se uma pessoa vier a cometer um crime de homicídio e dentro desse contexto ou dentro desse conjunto cometer um crime de seja de roubo, seja de furto, seja de tráfico, é muito comum hoje processos, hoje não, sempre foi processo relacionado ao Tribunal do Júri e tráfico de drogas, eles serão remetidos ao plenário do Tribunal do Júri para que o juiz-presidente do Tribunal do Júri realize o julgamento e faça todo o procedimento, todo o ritual referente ao plenário do júri. Então, portanto, eu vou citar para vocês alguns exemplos de crimes que têm como resultado morte e não serão julgados pelo Tribunal do Júri. Exemplo, o exemplo clássico, latrocínio. Latrocínio não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Militar que mata militar será julgado na Justiça Militar. Crimes preterdolosos são uma lesão corporal seguida por morte. Então, portanto, esses crimes, se o agente tiver foro de prerrogativa em razão da função, também não será julgado pelo Tribunal do Júri. Crimes culposos é aquele em que o agente não tem a intenção de matar, seja por negligência, imperícia ou imprudência. Então, essas situações, obviamente, não estão relacionadas com crimes dolosos contra a vida e que, por sua vez, não terão o seu julgamento perante o Tribunal do Júri. Se o acusado permanecer em silêncio traz prejuízo à defesa, bom, eu digo para vocês o seguinte, para quem me conhece, eu venho de uma escola em que o silêncio não traz prejuízo. Eu entendo que você pode utilizar, é um direito do acusado, mas você tem que saber utilizar esse silêncio. Por quê? Porque muitas das vezes, infelizmente, tem essa questão cultural de quem cala consente, se não falou é porque está devendo. Então depende muito das circunstâncias. No Tribunal do Júri, às vezes você tem um cliente que, em razão do nervosismo, em razão de ter uma plateia ali por trás, em razão de todo um contexto, talvez ele vai falar e a forma que ele vai se expressar, talvez vai acabar prejudicando ele. Então o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. Mas aí você tem que ter um advogado que vai saber trabalhar esse silêncio, que vai saber explicar isso para os jurados, que vai saber passar toda essa informação. Porque simplesmente ele chegar e ficar em silêncio e você não trabalhar isso, e não dar exemplos, e não comprovar que de fato esse silêncio não pode gerar nenhum prejuízo para ele,
Inclusive, faço uma ressalva. A acusação não pode fazer em sua fala nenhuma menção de que o acusado ficou em silêncio, sob pena de nulidade. Então, se você conseguir trabalhar e tiver essa delicadeza em demonstrar que, de fato, o silêncio não gera nenhum prejuízo, acredito que o prejuízo não será gerado. Mas se o advogado não tiver a expertise de trabalhar isso no júri, com certeza vai ter jurados que vai fazer uma interpretação diversa e podem sim chegar à conclusão que talvez o silêncio prejudicou ele. Isso vai depender de cada caso. Mas eu sempre me posiciono no sentido de que o silêncio não traz prejuízo, fazendo essa ressalva. Sempre tem que saber trabalhar esse interrogatório ou talvez esse silêncio no momento dos debates. A outra pergunta que foi encaminhada é se no momento dos debates pode ser apresentado provas novas, né? Eu respondo para você, não pode. O artigo 478 do Código de Processo Penal determina que todas as provas, todos os documentos têm que ser juntados com antecedência de 3 dias úteis, até mesmo para não pegar a parte de surpresa. Então, no tribunal do júri, antes de tudo, ninguém pode ser surpreendido com um fato novo, né? Tanto a acusação como a defesa. Eu já tive situações em que o advogado chegou no dia do júri, chegou com uma folha, com calhamaço de documento, falou: doutor, boa tarde, pela ordem, excelência. Pois não, gostaria de fazer a juntada do documento, né? E todo mundo, que é isso? Faço não, doutor, pelo amor de Deus, para, né? Não pode, tem que respeitar a regra do 478, 3 dias úteis de antecedência. Dica que eu dou para vocês: Thiago, os 3 dias úteis, vai cair na segunda-feira, que é o dia subsequente, tem um final de semana, tem um feriado, junta antes, né? Se é 3 dias úteis, junta uma semana antes, talvez estrategicamente você quer usar, então saiba fazer uso dos 3 dias úteis e conheça a regra para depois não ser prejudicado, porque se o juiz entender que a juntada foi fora do prazo, ele vai entender que ele vai optar pela preclusão e aí vai mandar desentranhar, que é retirar essa juntada, e aí você não vai poder fazer uso nem menção a esses documentos. E respondendo à última pergunta, se o tribunal do júri admite julgamento de crimes que não sejam dolosos contra a vida, né? A resposta é não me faça essa pergunta. Lembre-se, né? Olhe para mim, lembre-se, você não vai esquecer disso mais. Artigo 5º, inciso 38, a linha D. Somente crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos a esse, que foram cometidos dentro desse mesmo conjunto. Então, portanto, não esqueça: homicídio doloso, suicídio, infanticídio e aborto. Esses crimes, sim, são os crimes dolosos contra a vida. Tem as exceções, que eu já disse para vocês, mas como regra, serão esses crimes, tá joia? O que é muito comum no dia a dia, os colegas que estão iniciando, os colegas que pretendem iniciar as atividades, as funções no plenário do júri, é muito comum a gente ouvir o seguinte: ô doutor, eu tenho uma ansiedade muito grande, eu tô com medo muito grande de participar do júri. E aqui eu deixo para vocês uma dica pessoal. Já dizia o grande poeta: sem aquele friozinho na barriga não tem graça. O friozinho da barriga e o medo é que vai te instigar. O medo, ele é o seu amigo. O medo, ele está sinalizando, ele está te dando dicas para você aprimorar, para você buscar um melhor conteúdo e poder dar passos seguros, para você revisar a matéria, não deixar a matéria ou seus estudos para o dia antecedente do júri. O júri você ganha muitas das vezes no detalhe. Então você tem que fazer uma incursão na prova de forma segura. Caso você tenha uma insegurança muito grande, um medo muito grande, convide um colega, faça parcerias. Assim você vai conseguir diluir e diminuir essa ansiedade e esse medo. Porque participação em plenário do júri é prática, é dia a dia. Você tem que estar participando, como se diz no futebol, só ganha quem treina. Então tem que treinar, tem que participar e com o tempo você vai constituindo conteúdo
elementos para poder fazer os debates e apresentar a sua sustentação de uma forma segura. Leve cópia integral do processo. Nunca chegue no plenário do júri com cópias, partes de processo. Chegue com o processo com cópia integral, até mesmo dos mandados de intimação. Se faltou um mandado, se a testemunha não foi intimada, tá lá a certidão, tá um carimbo lá falando por que ela não foi, e aí você não tirou cópia. E aí o promotor tá falando por que a testemunha não compareceu, e você não consegue acompanhar o raciocínio porque você não tem cópia integral dos autos. Então leve cópia integral dos autos. Sempre antes do julgamento, vá ao local do crime, conheça o local do crime. Não fique preso ao levantamento de local que foi realizado com fotos às vezes preto e branco ou coloridas sobre o crime. Se possível, talvez em outra cidade você não conseguiu ir ou em razão de outras circunstâncias. Vá ao local do crime, conheça o local, a rua, como se deu aquele fato. Isso com certeza já vai te colocar num patamar bem acima do seu debatedor, porque ele não vai no lugar do crime. Né? É muito comum, a gente sabe, promotor de justiça não vai, até em razão do tempo, né? Da gama de trabalho que ele tem. Então, vá ao local do crime, conheça, verifique se de fato aquela testemunha que falou, que verificou aquela situação, se era possível naquele ângulo ela verificar dessa forma, se o local tem luminosidade, se no transcorrer daquele horário era possível ter verificar aquela circunstância da forma que foi falada. E isso vai ser muito importante no momento da sua fala, para você demonstrar para quem vai julgar que talvez aquele fato não ocorreu dessa forma. Bom, pessoal, por fim, agradecer o convite da equipe Projeto Endireitando e dizer a vocês que tenho a certeza que futuramente vamos gravar novos vídeos relacionados a outros temas. Hoje falamos um pouquinho aqui, de forma bem reduzida, sobre o Tribunal do Júri. Mande suas dúvidas, sugestões, críticas. Estamos abertos, estamos aqui com o objetivo de ouvir vocês e poder gravar vídeos que possam ajudar e colaborar com a formação de vocês. Se gostou, por gentileza, sempre quis dizer isso, dá um like, curte, compartilha, comente, encaminhe. O objetivo nosso é esse, poder ajudar vocês e levar a informação de uma forma mais clara possível e simples. Tá joia? Desejo um sucesso a todos e um forte abraço.